7h15, ND Notícias de volta. Gente, hoje eu tenho o prazer de receber ao vivo aqui no nosso estúdio o secretário estadual da Saúde, secretária Carmen Zanotto, que vai antecipar para a gente como o governo está se preparando para enfrentar essa situação gravíssima da dengue. Tem a expectativa de um lançamento de um decreto de emergência na próxima quinta-feira. Últimos números da DIV, 17 mil casos prováveis de dengue, 8 mortes, 2 em investigação. É um momento preocupante, né, secretária? Temos que falar sobre dengue. Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Márcia, obrigada por este momento, com certeza absoluta. O país está passando por uma situação absolutamente atípica, uma antecipação daquilo que nós vivemos nos meses de março, abril do ano passado, mas com muito mais casos. Então, alguns estados já estão em situação de emergência, nós estamos declarando, em função do aumento do número de municípios infestados, a questão dos óbitos e também a necessidade da compreensão da sociedade como um todo do seu papel frente a essa situação. Por quê? Porque nós tivemos um verão com muita chuva e muito sol. Então, as questões se anteciparam. Cenário perfeito para o mosquito, né? Cenário o mosquito perfeito. está batendo palminha, está adorando. Com certeza absoluta, e nós continuamos com dias muito quentes e chuva. Então, a vigilância nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, elas tem que ser permanente. Não se fala mais nem em vigilância a cada 7 dias, a cada 15 dias. É permanente porque a gente precisa evitar os focos. E 75% do combate à dengue se dá de forma individualizada, ou seja, nas nossas casas e nos nossos locais de trabalho. É cada um de nós fazendo a nossa parte. Eu falo sobre isso aqui todo dia, secretária. Olha aí, 75%. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. E o que vem no decreto? O que a senhora pode antecipar para a gente? Bom, o decreto relaciona a questão da situação de emergência. Nós já havíamos feito várias ações, inclusive uma delas com o nosso governador, que a gente fez toda aquela coletiva mostrando o cenário já no mês de janeiro e como a gente poderia ter situações mais complexas. E o nosso monitoramento, junto com o conjunto dos demais estados, está nos levando a isso. O decreto, se porventura nós tivermos necessidade de ampliar leitos fora da rede SUS, fora da rede própria, a gente terá essa possibilidade. Algumas previsões nós já fizemos, antecipando a questão de compras de soro de hidratação e outros insumos estratégicos. O apoio dos municípios, a gente já veio fazendo durante todo o ano de 2023, por autorização do governador Jorginho, inclusive já em dezembro, nós liberamos 5 milhões de reais, agora neste mês de fevereiro, mais 5 milhões de reais para o conjunto dos municípios. Então, o decreto ele mostra a gravidade da situação que a gente terá pela frente. Até porque está faltando leito, né? Vou convidar a senhora e o telespectador para acompanhar as informações de Márcio Falcão. Márcio Falcão está chegando, está ao vivo de Joinville. Cidade que teve 5 mortes confirmadas, das 8, 5 são em Joinville. As outras que estão em investigação também são na região norte do estado, que é a região mais preocupante. Márcio Falcão, secretária, está aqui ao vivo, vai trazer mais detalhes para a gente, porque ontem Joinville, inclusive, decretou situação de emergência. Falcão, rapidamente, faz o balanço da situação aí, por favor. Márcia, boa noite para você, a secretária também e a todos que nos acompanham aqui pelo ND Notícias. O cenário por aqui segue bastante grave. De acordo com a Prefeitura, já são mais de 1.930 casos confirmados de dengue e, como você disse, estamos com 5 vidas perdidas para dengue em 2024. O reflexo desse alto número de casos da doença eu vou mostrar para vocês ao vivo. Nesse momento, 7h19, eu estou aqui na frente do pronto atendimento responsável por atender os moradores da região norte de Joinville e você acompanha na imagem comigo que tem muita gente para o lado de fora da unidade. Isso porque a parte interna está lotada. Conversei com algumas pessoas que acabaram de sair daqui e o relato delas é muito impressionante. Dizem que os corredores estão com muitas pessoas. E ontem também foi assim. O PA também ficou lotado. A gente tem imagens de ontem. Eram tantas pessoas que tinha até gente sentada no chão esperando por atendimento médico. Outras até dormiram enquanto esperavam. A UPA da região leste, aqui de Joinville, também ficou lotada. Em nota, a Prefeitura confirmou que as unidades de pronto atendimento registraram alta demanda. A Prefeitura justificou que segunda-feira é um dia em que a procura costuma ser maior do que nos demais dias e que soma-se a isso os atendimentos de pessoas com sintomas de dengue, que o diagnóstico leva mais tempo.
Ontem, Márcia, como você já disse aí, o governo do estado declarou também que Joinville vive uma epidemia de dengue e a Secretaria Municipal de Saúde declarou, então, situação de emergência. Hoje à tarde, a Divisão de Vigilância Epidemiológica divulgou os dados mais atualizados da dengue no estado e, infelizmente, a curva de casos prováveis continua alta. Vamos compartilhar uma tela com os dados para vocês. Já são mais de 17.600 casos de dengue em 177 cidades catarinenses. Os dados confirmam um aumento de 650% em relação ao mesmo período do ano passado. Seguimos com 8 mortes confirmadas, além de Joinville, temos mortes confirmadas também em Araquari, Itajaí e também na cidade de Itapiranga. E outras 2 mortes estão sendo investigadas em cidades de Santa Catarina. Para finalizar, Márcia, uma última atualização da DIV. Em todo o nosso estado já foram identificados até aqui mais de 12 mil focos do mosquito Aedes aegypti. Volto com você no estúdio. Valeu, Falcão, muito obrigada por esse verdadeiro raio-x que você fez da situação aí no norte do estado, principalmente. Secretária, como é que está o contato com as prefeituras? Prefeito Adriano, a senhora está conversando direto. Como é que está esse trabalho de vocês? Nós temos toda a equipe da Superintendência de Vigilância em Saúde, junto com os secretários municipais, que é o COSEMES. Inclusive, na quinta-feira, nós vamos estar lá com a nossa governadora em exercício, doutora Marilise. Bem, que ela que vai assinar esse decreto. O ato de assinatura do decreto será em Joinville, com uma fala com todos os prefeitos, porque nós também estamos trabalhando com as equipes das defesas civis dos municípios. Essa questão perpassa a pasta da saúde, tanto do Estado quanto do conjunto dos municípios. Basta a gente ver, e o governador determinou isso nesta nossa reunião, ainda no mês de janeiro, que fossem feitas forças-tarefas para limpar todos os espaços públicos do Estado e monitorar. Então, o grande exemplo que a gente está citando, inclusive, é do nosso DETRAN, através do presidente do DETRAN, o senhor Kennedy Nunes, que ele está retirando todas as sucatas, carros de mais de 30 anos que estavam acumulados nos pátios das cidades e dando destino, porque com isso a gente também ajuda a reduzir o número de focos. Esse número de focos crescentes é que está fazendo com que a gente tenha o maior número de casos suspeitos. Por isso, a gente precisa combater muito o trabalho que está sendo feito também nas redes, né? Em todos os veículos de comunicação, é para mostrar para as pessoas que sim, a dengue mata. Além da gente ter que tomar muito cuidado e não se medicar com os sinais e sintomas, por isso que os municípios já estão trabalhando com unidades de diagnóstico e de hidratação, além das UPAs, ou ampliando profissionais nas UPAs, ou ampliando o horário de trabalho nas unidades básicas de saúde, porque na porta dos hospitais vão continuar chegando todas as demais patologias. Então, as outras doenças não param em função da questão da dengue. Então, é uma força-tarefa mesmo dos 295 municípios, com todos os seus atores, a Secretaria de Estado da Saúde e as demais secretarias de governo. O Distrito Federal já está montando um hospital de campanha. Alguma chance da gente chegar a essa necessidade aqui? Nós precisamos trabalhar para não chegarmos neste momento. Por isso que o trabalho tem que ser muito intenso. Nós estamos tendo a oportunidade, por isso que a gente repete, nós já trabalhamos muito em 2023, continuamos trabalhando, porque nós não temos vacinas suficientes para toda a população. A gente não tem data concreta ainda da vacina que deverá chegar para o nosso estado. Lembrando que ela vai chegar apenas para 13 municípios, os municípios da região de Joinville, e para a população de 10 a 14 anos. E a dengue, o público vulnerável maior, inclusive nossos idosos de novo, né? Dos óbitos, inclusive, que o Falcão trouxe para a gente o painel, mostra isso, que os óbitos são dos idosos. Mas a vacina que está disponível, reconhecida, ela não atende menores de 5 anos e nem foi feita pesquisa para maiores de 60. Então, a janela é de 5 a 60 anos. E como o quantitativo é muito pequeno, será apenas para a população de 10 a 14, que é a população que acaba tendo mais internamentos. Sabendo da sua vinda hoje aqui, a gente procurou o Ministério da Saúde, que avisa que a expectativa é que até a primeira quinzena de março as vacinas estejam chegando a Santa Catarina. Uma boa notícia para todos nós, porque a informação que nós temos é que, conforme a indústria vai disponibilizando,
o Ministério vai fazendo o cronograma de distribuição. Então, assim que nós formos comunicados oficialmente, toda a parte de distribuição já está organizada pela nossa diretoria de vigilância epidemiológica e, com certeza, absoluta, os municípios todos têm capacidade instalada para vacinar todas as crianças dessa faixa etária. Pode contar com a gente para pressionar o Ministério da Saúde, não tenha dúvida disso, que já temos Danila Bernardes lá em Brasília, que inclusive teve dengue. Danila sofreu. E sofreu Danila, muito. Uma jovem extremamente cuidadosa com a saúde, se alimenta bem, faz atividade física. E, gente, é isso aí. A Danila teve dengue, passou muito mal, teve sintomas bem pesados. E está lá, pode deixar que a gente está pressionando, vamos pressionar o Ministério da Saúde por essas vacinas para que elas cheguem a Santa Catarina o mais rápido possível. Repelente adianta, ajuda, é besteira? O que a senhora fala? Não, repelente ajuda, assim como... são várias ações, mas entre todas as ações, gente, quando você vai pensar no repelente, um frasco de repelente é R$70. Caro. R$60. Não é toda a população que consegue. Então, o que a gente está preconizando é tomar todos os cuidados, é claro, sem excluir o repelente ou outras alternativas, sinais e sintomas, não se automedique. Procure orientação do serviço de saúde, porque você pode estar mascarando um quadro que ele pode ficar mais complexo. Grave. Tendo sinais e sintomas, tome muita água. Não é um copo d'água, não. É muita água. É mais de 3 litros, conforme o peso de cada paciente. Então, é muito importante o consumo de muita água. E as ações que estão sob nossa responsabilidade individual para que as prefeituras possam estar fazendo, Márcia, aquilo que é obrigação dos municípios. Repito, cuidar das praças, cuidar dos cemitérios, e a gente vai ter que, inclusive, daqui a pouco, ter que mudar a cultura, e a gente lembra que não é só nas cidades mais quentes, o mosquito ele tem se adaptado e ele pode sim surgir nas cidades que são mais frias, então o Planalto Serrano precisa também manter todo o cuidado. Nas nossas unidades hospitalares, o volume de atendimento de pessoas ampliou em muito nos últimos dias, assim como nas UPAs. Então, é muito importante que a gente procure orientação, mas nós, do Poder Público, Estado e municípios, precisamos reforçar as portas de entrada com mais profissionais e com mais agilidade nos procedimentos de diagnóstico. Para a gente fechar, tem muita confusão dos sintomas. A senhora já fez bastante o alerta aqui com relação à automedicação. A gente também tem falado bastante sobre isso aqui. Não pode se automedicar. Aliás, para nada, né? Deveria se automedicar. E nós temos uma cultura de automedicação muito nossa, poucos né? países, muito Exatamente. Nossa. Mas o que a senhora diria que é aquela diferença bem clara com gripe, dengue e Covid? Dor nos fundos dos olhos. E a gripe não traz lesão de pele, né? Lesão de pele. A pele fica com manchas avermelhadas. Dor no fundo dos olhos e manchas avermelhadas. Isso, temperatura, procura orientação. Até porque, gente, a gente também está tendo um pequeno aumento no número de casos de Covid. Então, tu tem sinais e sintomas diferentes, procure uma unidade de saúde e não se medique. E se você tem um resfriado mais intenso, já procure tomar todos os cuidados com a etiqueta da tosse. Não deixe de cuidar ao tossir e use máscara até você se dirigir a um serviço de saúde e ter um diagnóstico fechado. Secretário, toda vez que eu falo sobre dengue aqui, eu trago esse levando da DIV rapidinho para fechar. Eu acho que é importante a gente lembrar. A DIV começou a monitorar a gente faz mais ou menos uns 10 anos. Quando começou lá por 2014, 2016, 2 mortes. 2021, 7 mortes. 2022, 90 mortes. 2023, 98 mortes. É absurdo isso, né? E nós temos que trabalhar para reduzir, gente. Nós precisamos pensar que, se a gente agir com rapidez, a gente não precisa perder nenhuma vida. Então, o nosso trabalho, o meu, de toda a equipe da Secretaria da Saúde, de toda a equipe dos municípios, é a gente buscar evitar o número de óbitos de pessoas com dengue, porque, sim, a dengue mata. Por isso que a gente precisa fazer a nossa parte. Para alguns, Márcia, pode parecer bobagem a gente continuar falando de caixas d'água aberta, de tampinha, olha, mas dê uma olhada. Se você mora num edifício e que tem alguns prédios mais baixos de onde você está, olhe se ali não tem uma caixa d'água aberta ou semi-aberta, se não tem uma piscina desativada, porque são focos, gente. Se a gente não combater, nós vamos ter mais casos, nós vamos ter emergências muito mais lotadas, UPAs, unidades básicas de saúde,
E o que é pior de tudo isso não é só lotação, é a gente perder vidas de crianças, de jovens e de idosos, sem a necessidade, porque nós todos não fizemos a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte, a senhora conte com a gente aqui, vamos falar sobre esse assunto sempre que for possível, praticamente todos os dias a gente tem falado, e na quinta-feira estaremos em Joinville. Que horas é o lançamento do decreto? Está sendo fechada a agenda com a nossa vice-governadora, mas deve ser próximo às 10 horas e a gente vai comunicar. Em Joinville. Em Joinville. Estaremos acompanhando porque nós vamos fazer uma reunião com os prefeitos juntos, depois mais uma reunião de trabalho com o conjunto de secretários de saúde, mais os secretários das outras pastas, em especial o grupo da Defesa Civil. Secretária Carmen Zanotto, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Conte com a gente aqui. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite para a senhora. Agradecemos, porque levar informação com a clareza dos fatos é fundamental para a gente poder enfrentar o problema. Esse é nosso trabalho. Conte com a gente. Obrigada mais uma vez.